Fala, integrador, tudo beleza? Pedro Dalcaté aqui mais uma vez e a gente vai para a nossa última aula, onde realmente vai fechar esse ciclo aqui para você ter essa previsibilidade. Então, qual é a questão? Talvez você pense hoje, o mercado está difícil, não tem gente interessada, esse mês foi fraco. Só que, na verdade, esse não é o real problema, tá? O mercado está assim difícil, cada ano entra nova empresa, cada dia melhor, né? Tem gente abrindo empresa ali, é o fulaninho que faz um curso de instalação no final de semana, já está prostituindo o mercado. E sem contar as regulamentações, questão de empréstimo, tá tudo mais acirrado. Então isso significa que você precisa de estratégias mais sofisticadas para estar realmente se destacando nesse mercado. Só que no final das contas, qual é a questão? Você não tem essa previsibilidade de falar, bom, todo mês eu vou estar vendendo pelo menos 10, 15, 20 projetos, porque você não está utilizando um processo. Então, muito provável que você venda de uma forma, o seu vendedor ele faça um processo totalmente diferente, que as vendas aconteçam no freestyle e que você realmente fique esperando o cliente te indicar para você conseguir ir lá, fazer uma visita e fechar o processo, fechar o negócio. Só que qual é a questão? Se você tem esse processo que a gente está falando nas últimas aulas, a venda ela começa a se tornar matemática. Porque pensa comigo, digamos que você começou a prospectar em maio. Em maio você abordou 100 contatos, colocou na lista ali. Desses 100 contatos você conseguiu falar com 30 pessoas pelo telefone. Dessas 30 conversas você teve 10 visitas, das 10 visitas, 3 vendas. Ou seja, você começa a entender, bom, a cada 100 contatos que eu abordo, provavelmente vão sair 3 vendas ali. E aí você repete esse processo no mês de junho, de julho, de agosto e por aí vai. E a cada mês que passa e você vai compilando esse número ali em uma planilha, você vai ter um número cada vez mais assertivo do seu real, da sua real taxa de conversão. Porque, por exemplo, com 100 contatos você teve 3 vendas, mas digamos que em junho você abordou 80 empresas e você teve 3 vendas também. Então você já começa a perceber que talvez sua taxa de conversão ela seja um pouco maior do que 3%, não é? Fazendo isso durante um ano, você vai ter um número tão assertivo, porque você vai ter um volume de dados para ter uma base estatística confiável. Então, a partir daí, você começa a fazer a matemática reversa. Então, se a cada 100 projetos, 100 contatos, você faz 3 projetos, se você quer fechar 4 projetos, você vai precisar de 120 contatos. Se você quer fechar 6, você vai precisar de 200. E por aí vai. Então, a meta ela deixa de ser algo desejoso, né? Aquele desejo que você tem, quero fechar 20, 30 projetos todo mês. Só que você não tem, factivelmente o que você precisa fazer para estar chegando nesse número. Agora não. Agora você já tem uma meta clara. Se você realizar o processo diariamente de criar lista, polir lista, abordar gente, fazer visita, é natural que você feche o negócio. É a consequência natural das coisas. Então, a lei da semeadura ela não falha, né? Se você planta banana, tu vai colher banana. Se você não planta, você não vai colher. É natural. Então você começa a usar isso a seu favor. E se você controla esses números, se você realmente faz uma organização, coloca numa planilha, num lugar que você consiga voltar daqui a 1, 2, 3 anos, você vai ter uma confiança tão grande nessa base estatística que você vai conseguir fazer projeções ainda maiores. Então, depois de projeções de trimestre, de semestre, por aí vai. Então, o que precisa acontecer toda semana, ou melhor, todo dia, para que você tenha essa segurança? Então, você tem que prospectar, tem que fazer as visitas e os follow. Acabou. Quem faz isso toda semana vende todo mês, não tem mistério. Então, é uma questão de constância, disciplina, muito mais do que um volume absurdo de trabalho. Porque não adianta você fazer muito em uma semana, aí você para, aí depois você volta e faz 2 semanas intensas, aí você para. Você vai continuar na montanha russa de oscilação, só vai mudar a fonte. Então antes você oscilava porque você dependia de indicação para vender, agora você oscila porque você não tem disciplina para manter esse processo. Mas se você faz um pouquinho todo dia, mesmo que não seja um volume estrondoso, você vai ter sim uma constância e você vai poder se apoiar nisso para fazer suas projeções no final das contas. Então, tem até uma pesquisa, você pode colocar no Google aí depois, como é que funciona uma conta exponencial, né? Que nem de juros compostos e por aí vai. Então, digamos que você fica 1% melhor a cada dia. Quando passar um ano, você vai estar 37 vezes melhor do que quando você começou. Enquanto se você fica 1% melhor, pior, no final das contas você vai estar basicamente na mesma coisa.
quando terminar esse período. Então, a ideia é justamente essa, tá? De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Então faz um pouquinho todo dia, que não tem mistério, não é intensidade, é consistência. Então agora você já tem o mapa completo, já sabe como fazer uma lista bacana, como enriquecer essa lista para facilitar sua abordagem, já sabe como fazer uma abordagem bacana, uma visita, fechamento, previsibilidade, organizar esses números numa planilha, em algum lugar que você possa voltar para ter realmente esse controle. Então agora que você domina isso, você não precisa mais depender de sorte. Você pode se apoiar realmente no processo. Só que o ponto é, não é só sobre entender. Você pode finalizar essa série aqui e falar, pô, que bacana, que interessante, e não aplicar. No final das contas, não vai ter servido de nada. Então é sobre executar. Então, mais uma vez, mesmo que seja pouco, você separar ali uma horinha por dia, ou até menos, só para você começar mesmo. E depois você vai melhorando, vai aumentando. Cara, isso vai ser melhor do que você só ver isso aqui, achar interessante e falar, ah, depois eu faço. Porque no final das contas você não vai fazer. Beleza? Então, lembrando mais uma vez, a gente tem o nosso diagnóstico gratuito comercial, o link está aqui na descrição. Então, se você sente que tem algo aí no seu comercial que está empacando, mas você não sabe exatamente o que é, a gente pode te ajudar a identificar esse gargalo e te ajudar a estar vendendo mais, beleza? E, bom, se você curtiu, deixa um like. Se curtiu demais, compartilha com alguém que pode se interessar também. E eu te espero aí no próximo vídeo. Vai aparecer em algum lugar aqui da tela. Valeu!